Fala rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é o canal Os Três Lados da Moeda, em que eu falo sobre política e economia de uma forma diversa. Então eu vou trazer várias perspectivas sobre o mesmo tema para vocês para que a gente possa refletir sobre. E agora a gente vai começar com um quadro semanal que é o resumo da semana, em que eu pego os acontecimentos que foram abordados lá no nosso Insta, @Os Três Lados da Moeda, ao longo da semana. Todo dia no Stories eu posto, falo um pouquinho sobre, e aqui a gente resume tudo em vídeo para ficar mais fácil para vocês e mais dinâmico. Vamos lá! Começamos com Bolsonaro assinou uma medida provisória para melhorar o ambiente de negócios. Então, como assim? Primeiro a gente tem que saber que o Brasil ele está classificado de uma forma ruim no quesito ambiente de negócios. O Doing Business é um ranking que ele classifica os países de acordo com a facilidade de conseguir abrir empresas e todos os procedimentos que envolvem esse processo. A classificação das economias em termos de facilidade de abertura de empresa são de acordo com as suas pontuações. Essas pontuações serão dadas de acordo com alguns quesitos. São eles: procedimentos, tempo, custo e capital mínimo integralizado. Esses itens incluem todos os procedimentos que os empreendedores locais devem realizar para conseguir abrir o seu negócio. No ranking total de 190 países, o Brasil está na posição 124. Vou colocar aqui uma figura para vocês verem. Nessa outra figura, a gente vê todos os tópicos que englobam esse ranking e como o Brasil realmente está bem ruim em praticamente todos. E o pior que a gente consegue observar é pagamento de impostos. Pagamentos, tempo, imposto total e taxa de contribuição. São os 4 itens analisados nessa parte de pagamento de imposto. E nesse ranking específico dessa parte de pagamento, o Brasil está na posição 184 de 190 países. Realmente é bem ruim. Voltando para a medida provisória. A medida provisória, então, tem o objetivo de melhorar esse ranking do Brasil, que faça com que ele suba de número. A estimativa é que ele vai subir cerca de 20 a 18 posições depois de assinada e colocada em prática a medida provisória. No texto oficial que foi divulgado, é dito que Bolsonaro assinou e o objetivo vai ser modernizar o ambiente de negócios, facilitando, melhorando, inclusive estimulando a economia brasileira. Alguns pontos principais foram citados no documento oficial, sendo que ainda não havia saído a medida provisória em si, mostrado e divulgado o documento oficial para as pessoas, apenas o comunicado. Então é tudo dito baseado no comunicado do próprio governo. São 5 pontos principais que eu vou explicar aqui para vocês de forma rápida. Primeiro, abertura de empresa. Então vai ser buscado desburocratizar, diminuir o tempo, facilitar e unificar, de forma que fique mais fácil e seja um sistema único entre estados, municípios e afins. Segundo, investidores minoritários. Vai buscar proteger os investidores minoritários por meio da alteração das leis das sociedades abertas. O que é isso para quem não entende? Quando você investe numa ação da Bolsa de Valores, você basicamente está investindo naquela empresa. Você está colocando um dinheiro em busca de que quando a empresa tenha lucro, ela te devolva um pouco. Se eu, Paulo, coloco R$5, por exemplo, obviamente eu tenho menor parte da empresa do que alguém que colocou 10 milhões de reais. Então, eu sou uma investidora minoritária, menor. Então, ela vai buscar proteger esse tipo de investidor. Não é especificado exatamente como. 3. Comércio exterior. Será buscado o objetivo de desburocratizar, simplificar e facilitar o comércio exterior de bens e serviços. 4. Tradutor. Busca regulamentar e facilitar a profissão de tradutor para que possa atuar em meios, inclusive, eletrônicos. E por último, a criação do CIRA, um sistema para identificar e localizar bens e devedores. O IGPM sobe. O IGPM é o índice de preços do mercado. Ele subiu cerca de 8% no ano e cerca de 31% em 12 meses. É uma subida muito grande. Subiu também, inclusive, no mês de março. Tá, legal. Aqui nesse gráfico vocês conseguem ver isso, mas como que isso te afeta? O que isso representa para a sociedade e como isso está afetando a nossa sociedade? O IGPM é utilizado para reajustar aluguéis. Quando a gente vai passar de um ano para o outro, os aluguéis têm que ser reajustados, a gente vê o IGPM, que é esse índice que mede a alta de preços, como, por exemplo, o IPCA, e com base no IGPM os aluguéis são reajustados, entre outras coisas. Mas então, o que compõe o IGPM para que eu vou conseguir medir que os preços aumentem? São 3 coisas. 60% dele é composto pelo IPA, 30% dele é composto pelo IPC e 10% dele pelo INCC. Vou explicar cada um deles rapidinho para vocês entenderem o impacto que tem na nossa vida. O IPA é o Índice de Preços ao Produtor Amplo. Ele vai medir a variação de preços de produtos agropecuários e industriais na comercialização, na transação entre as empresas, então antes de chegar ao consumidor final. Então é principalmente essa parte agropecuária e industrial.
O IPC é o Índice de Preços ao Consumidor. Ele vai medir a variação de vários bens e serviços utilizados por famílias que recebem de 1 até 33 salários mínimos. Então, muitos bens do dia a dia, como transporte, alimentação, bens de higiene e assim por diante. E o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, que vai medir justamente produtos e matérias atrelados ao setor da construção. E tá aumentando. A gente tá vendo essa aceleração no IGPM e tá ocorrendo um aumento muito grande de tudo. Tanto que a FGV tá inclusive pesquisando e analisando realizar um novo índice para que os aluguéis sejam reajustados, porque o IGP tá tendo uma alta muito grande, mas ainda tá tudo no processo inicial. Voltando, por que esses aumentos têm ocorrido principalmente? Sobre o índice do produtor, teve muito aumento das matérias-primas. Eu tenho falado bastante disso aqui no canal, principalmente das commodities, e por conta disso levou também ao aumento para os produtores intermediários e para os consumidores finais. O aumento do combustível, que levou à alta tanto para o produtor como para o consumidor, e a construção civil, que os insumos eles seguem muito altos, os preços da matéria estão altos e isso acaba afetando consequentemente a construção civil, tanto que eu falei recentemente sobre o pedido da redução da alíquota sobre o aço. Olhando esse gráfico do IPA, a gente consegue ver o subgrupo de alimentos processados foi o que mais aumentou no período e o subgrupo de combustível lubrificante para produção também. O que fez recuar foram os bovinos, soja em grãos e milho em grão. Mas já quem fez a taxa subir mais, e para você que gosta desses alimentos, eles ficaram mais caros, você provavelmente percebeu, foram suínos, aves e laranjas. Já o IPC, a principal contribuição veio do grupo dos transportes. O índice de confiança empresarial da FGV recuou 5,6 pontos em março, tendo uma queda muito grande. Com a piora da pandemia no país, principalmente nesse mês de março, a confiança empresarial diminuiu muito. Houve uma maior tendência da desaceleração da atividade econômica, que já estava vindo antes, mas agora piorou. E aí, nesse mês de março, o pessimismo aumentou ainda mais, tendo afetado as expectativas, as perspectivas sobre a contratação e as vendas das empresas. O índice de confiança empresarial trata da confiança dos setores do comércio, da indústria, de serviços e da construção, sendo que em março o setor do comércio ficou ainda abaixo do setor de serviços, que a gente sabe que é um dos que está sendo mais afetados, inclusive globalmente, não só no Brasil. A atividade industrial inicia o ano em alta, diferentemente dessas perspectivas que eu tenho mencionado até agora. Trata principalmente dos dados do início do ano, de janeiro. Desde a metade do ano passado apresentam um crescimento e os dados do início do ano de 2021 são melhores ainda do que do início do ano de 2020. Essa tabela resume o que eu vou falar agora. Em janeiro de 2021, os índices de faturamento, horas trabalhadas na produção, emprego, massa salarial e rendimento médio cresceram na comparação com dezembro de 2020. O faturamento real da indústria em janeiro de 2021 é 8,7% maior que o faturamento da indústria em janeiro de 2020. Sobre o emprego, em comparação com o mesmo mês desse ano e do ano passado, ele apresenta uma alta de 0,1% e com isso ele totaliza um crescimento direto, já de 6 meses. A massa salarial paga pela indústria cresceu, influenciada principalmente ao fim de programas e de acordos sobre a redução da jornada de trabalho e do pagamento. Bom, resumindo, todos os índices mostram alta em comparação com o mesmo período do ano anterior, tendo alguns mais destaques do que outros.